Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso terceiro editorial. Esse é o Chá da Tarde. Pois é, tem muita coisa muito interessante acontecendo. Dá uma olhada nessa aqui, tá? Lá na Venezuela, as universidades resolveram se juntar para se manifestar contra o ditador Nicolás Maduro. Sabe, foi de uma inteligência ímpar mesmo. Também, o caso Flávia Magalhães vem ganhando novos contornos, tá? O Bruno Dantas, ele fez uma pesquisa, né? Uma consulta, uma entrevista. Tô meio perdido, né? Uma entrevista com ela, e ela disse que o Elon Musk entrou na briga. Então, vamos entender o que está acontecendo, porque isso aqui está bem interessante. O caso do Felipe Martins tem novos contornos. Agora, Malafaia, candidato ao Senado Federal. Responde para mim, tá? Você votaria no Malafaia se ele fosse candidato, né, a senador da República, né, candidato ao Senado Federal? Você votaria nele? Outra questão, vazou aqui uma informação da turminha da Globo, da militância de redação, de que o STF quer mandar o Bolsonaro para prisão em regime fechado na Papuda. Vamos falar sobre isso. Tá tenso. Ô, Brasilzinho tá tenso. Mas nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É bem importante aí seu apoio. Então deixa aí seu comentário também, né? Se você tá gostando ou não tá gostando dos nossos conteúdos, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui que eu achei assim incrível, né? Apareceram, né, esses cartazes, né, com a mensagem "já está passando" em todas as universidades da Venezuela. Essa segunda-feira amanheceram em várias universidades do país, né, cartazes, né, com a mensagem "está passando", acompanhadas, né, de um desenho de uma bateria carregando a 95% com a palavra liberdade. Os cartazes foram colocados em distintos pontos das casas de estúdio, né, de estudo, né, das faculdades, como parte da resistência contra o regime de Nicolás Maduro. Já mostra que as universidades da Venezuela já estão diferentes daqui do Brasil, né? Porque aqui no Brasil, né, as universidades estão a favor do regime. Dá uma olhada nos cartazes, né? Liberdade, loading, né? Ou seja, está carregando, está passando. Liberdade, 95%, loading, está passando. Liberdade, né? 95%, está passando. Ou seja, os cartazes que eles fizeram, liberdade, loading, 95%. Cara, muito inteligente nessa forma de protesto, tá? Na Venezuela, né? Ou seja, um loading acontecendo, mostrando que o Maduro está com a batata assando. E eu vou adorar ver o Maduro com a batata bem assada, né? Ou seja, igual uma verdadeira batata, plantada debaixo da terra, né? Porque é o final que o Maduro vai acabar caçando para ele mesmo, né? E é o que ele fez contra vários do povo, né, venezuelano. Vamos lá, pessoal. Vamos falar desse caso aqui. Mas isso aqui vai dar um bafafá, vai dar um pano para manga. O caso Flávia Magalhães. Deixa eu explicar para vocês. A Flávia Magalhães é uma cidadã americana, brasileiro-americana, ou seja, daqui do Brasil, mas foi morar nos Estados Unidos, se tornou uma cidadã americana. Ela fez publicações questionando a urna eletrônica e também publicações dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teria se encontrado com o Marcola, né, um membro de uma facção. E aí ela falou coisas duras, que o ministro é um bandido, coisas gravíssimas, né? E aí ela falou, olha, o ministro Alexandre de Moraes determinou minha prisão por causa dessas publicações. Acontece que mandaram uma figura lá nos Estados Unidos para monitorar ela, violando totalmente as regras de soberania, o que pode ser classificado até como um crime de guerra isso,
né, de violação. Não pode ser considerado de forma nenhuma normal, que pode ser determinado a prisão da autoridade que mandou, né, uma pessoa, um membro da Polícia Federal ficar monitorando ela lá nos Estados Unidos. Agora, dizem que o Elon Musk se propôs a oferecer todos os seus advogados, no caso dela, para ir contra o Alexandre de Moraes. E aí é interessante, né? Há quanto tempo a gente não vê falar do Elon Musk, né? O Elon Musk é uma figura que, assim, teve um embate ferrenho com o Alexandre de Moraes e, de repente, sumiu, não fala mais nada do Brasil, esqueceu do Brasil, não fala mais nada, né? E aí vem essa notícia aqui dela, aqui, né? Que o Elon Musk vai ajudar a oferecer os advogados para a brasileira, para ela, né, fazer o processo contra o Moraes. Olha só. Diante desse fato novo, do entendimento de que realmente você foi alvo de monitoramento em loco, em solo americano, vocês pretendem acionar órgãos e denunciar isso aí nos Estados Unidos? Oi, Cláudio. Então, Dr. Paulo tem uma agenda, sim, já tinha essa agenda. Eu estou indo para lá também, para Washington DC, para me encontrar com ele, na ADF, na UEA, em vários outros lugares. Só que os advogados, eu estou sendo assistida, né? A equipe do Elon Musk me ligou, entrou em contato comigo e o Elon Musk está disponibilizando uma banca de advogados para me defender, e o Dr. Paulo está indo se encontrar com eles. Eles já estão em mãos, o governo americano já tem em mãos tudo isso que que o Dr. Paulo recebeu, esse documento assim surreal, assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Bonet, por vários delegados no Brasil e aqui. Tem despacho de Brasília, tem despacho aqui de Miami, tem despacho de vários lugares. Nossa, eu nem sabia que tinha tanto despacho assim, que precisava de tanta gente assim para sequestrar uma pessoa, né? Porque o meu caso é um sequestro, porque eu não respondo pela Polícia Federal aqui. Então, tem muita gente, inclusive, Chiquini, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui com um documento e o documento é assunto urgente, mandado de prisão, destino, Sinterpol. Acho que você já tem esse documento, né? No número 4, olha só, tá, Dantas? No número 4, isso pra mim foi a gota d'água. O oficialato de ligação da PF Miami, Estados Unidos, DPF, fala o nome da pessoa, e o Aero HSI na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília foram notificados. Olha só, eu sou uma cidadã americana. A Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em Brasília, ele tinha obrigação de me notificar. Eles não me notificaram. Eles não me protegeram. Pois é, né? Cada vez ficando mais exposto, né? Essa situação absurda. O Gustavo Gaia fez um vídeo justamente falando sobre, né, esse apoio, esse suporte que o Elon Musk, né, ofereceu para Magalhães aqui, para Flávia Magalhães. Dá uma olhada. Meus amigos, Elon Musk entrou no jogo e vai oferecer os advogados dele para ajudar a Flávia Magalhães. Sabe por quê? Porque o Elon Musk sabe que esse é o ponto. Lembra que ele falou que um dia Alexandre de Moraes vai estar atrás das grades? O Elon Musk percebeu que este é o crime que realmente vai condenar Alexandre de Moraes. Aí eu quero que você entenda uma coisa antes de escutar o vídeo. Alexandre de Moraes condenado por conta disso, ele entra para a lista vermelha da Interpol. Ele não vai poder ir para lugar nenhum do mundo mais. Aí a lei Magnitsky vira fichinha. Aí o cara vai ser procurado pela Interpol. Vamos lá, vamos ver isso. Começou a chegar os advogados, eu contando a minha história, descer uma tela da parede assim, e apareceu o sênior, né? Porque aqui a última palavra de um escritório de advocacia é o do mais velho, é do sênior, né? Impressionadíssimo com o que eu tava falando. Ele disse: você é uma honra, olha só, ele falou, é uma honra falar com você, é uma honra, Flávia, conhecer uma mulher tão corajosa. Você aqui nos Estados Unidos, você está protegidíssima. Você aqui é o nosso orgulho. Nossa, ele foi longe demais. Ele foi longe demais. E isso vai dar ruim pra ele, viu? Vai dar ruim, que ele vai ser condenado na justiça americana, o CPF dele. Não adianta vir com papo de soberania nem nada disso. Ele vai ser condenado e aí ele vai entrar na lista da Interpol. Pois é, o Gustavo Gaia aqui, né, argumenta de que, com base nesta denúncia, agora o crime
violado é um crime previsto na legislação americana. Ou seja, segundo aqui a informação do Gaia e da própria Flávia Magalhães, né, os advogados vão acionar criminalmente o ministro Alexandre de Moraes e as figuras, né, que participaram dessa situação para prender a Flávia Magalhães. Pois é, né? Cada vez a situação fica mais complexa, né? Cada vez um emaranhado, né? Uma teia de conspirações que começa a ser revelado. E aí tem outro caso, que é o caso Felipe Martins, ou seja, está cada momento mais ligado com o governo norte-americano, com, né, a justiça norte-americana. Olha só esse caso do Felipe Martins aqui. O que o André Marsiglia falou durante uma entrevista no Pânico. Sim. Tá essa confusão toda de ter viajado, não viajado. Em que isso pode implicar ali para tudo, né? Mas inclusive para nossa política? Alba, isso daí é seríssimo, né? Porque a gente tem o CBP, que é a alfândega dos Estados Unidos, agora carimbando, dizendo ele não entrou. Pô, quem que pode ser mais autorizado que a alfândega dos Estados Unidos a dizer o Felipe Martins não entrou aqui? Agora, o problema é que ele hoje está preso, por quê? Porque ele teria fugido para os Estados Unidos, ou seja, ele está preso porque ele entrou. E aí vem a alfândega dizendo, ele não entrou, então por que ele está preso? Essa é a grande questão. O Felipe Martins hoje não é só um preso político, é um preso ilegal. Não só ele, como o Bolsonaro. Aqui eu vou fazer o paralelo, porque é inevitável. Sim. Veja, o Bolsonaro, ele está preso dentro do inquérito do qual ele foi excluído. Como é que você pode estar preso dentro do inquérito que você foi excluído? É que nem, Emílio, se chegar e falar assim, ó, eu perdi uma ação, perdi em primeira instância, R$10 mil, tenho que pagar 10 paus. Aí eu vou lá, recorro e ganho. Eu tenho que pagar os 10 paus da primeira instância? Se eu ganhei em segunda? Você ganhou, você está livre. Cai os 10 mil, eu não preciso mais pagar. Então, se ele tem um inquérito, naquele inquérito foi determinada a prisão dele, e ele depois é excluído, cai a prisão. Pô, é automático. Certo. Se não cai, se não é revogada, inclusive de ofício, não precisa nem pedir, se não é revogada de ofício, simplesmente ele está preso ilegalmente. É uma prisão não só política como ilegal. A dele, do Bolsonaro e do Felipe Martins. Então a gente está diante de um Estado que não é mais apenas político, a gente está diante de um Estado que é ilegal. Né? Nós temos medidas ilegais tomadas hoje pela Suprema Corte. Como é que a gente lida com isso? É um absurdo. Fora que lá ainda tem isso, né? O que os Estados Unidos não estão pedindo desculpas, que eles erraram. Olha, a gente disse que ele entrou e agora a gente está reconhecendo que a gente errou. Não, ele está dizendo o seguinte, tem aqui um registro inserido falsamente na alfândega. Então, mas isso alguém entrou? Como é que eles vão? Pois é. Como é que eles vão? Porque aí entre os Estados Unidos. Porque alguém tudo, entrou né? com um passaporte fake desse? Não, alguém pegou e inseriu no sistema dos Estados Unidos uma entrada falsa. Alguém de lá. Alguém de lá. Dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Do governo americano? Pois é, do governo Biden. E aí a preocupação, inclusive, do Trump e do governo de investigar esse troço. Porque, imagina o risco para terrorismo. Mas isso é uma corte internacional, ou americana. Alguém vai ter que julgar nos Estados Unidos para julgar o que aconteceu aqui no Brasil. Tem um caso do Felipe Martins hoje, dentro dos Estados Unidos, Perfeito. Sobre isso. Eles estão investigando e há o interesse, portanto, dos Estados Unidos em investigar isso a fundo, justamente porque mexe com a segurança nacional deles. Sim. Não pode inventar uma história. Não pode. Se você consegue burlar a alfândega dizendo que Sim. Se disser, o Marcília entrou lá nos Estados Unidos e eu não saí aqui de casa... Pô, então amanhã o que você faz lá com um terrorista? Pode dizer que ele entrou ou pode dizer que ele não entrou e o cara entrou? É uma checagem, uma proteção. Né? Uma proteção essencial. Então isso tudo está sendo investigado e é muito importante dizer, os Estados Unidos não estão pedindo desculpa que eles erraram, eles estão dizendo, nós vamos investigar por que tem uma entrada falsa aqui dele registrada. Eles registraram, ele não entrou fisicamente, mas tem um registro falso de uma entrada. Percebe a gravidade desse troço? E outra, qual o interesse dos Estados Unidos em registrarem um negócio falso sobre o Felipe Martins? Quem é o Felipe Martins para os Estados Unidos? Então, a suspeita, claro, é de que alguém com interesse no caso fez isso. E aí a grande questão é quem? Por quê? E como? Pois é. E aí, cara, pode ter certeza que isso aqui vai ser muito bem investigado, porque aqui é a chance do próprio
Trump pegar o Biden, né? Pegar o Biden. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Malafaia diz se disputará a eleição após pontuar em pesquisa no Senado. E aí, meu amigo, você responde para mim, votaria no Malafaia ou não, né? O que é a sua visão aí em relação ao Malafaia? Porque o Malafaia pontuou nas pesquisas aqui, né, em relação ao Senado. Depois de aparecer em segundo lugar em uma pesquisa de intenções de voto para o Senado no Rio de Janeiro, Silas Malafaia falou, né, sobre a sua possibilidade ou não de concorrer ao Senado, mas ele disse que não há qualquer possibilidade de disputar eleições no próximo ano. Em contato com a coluna, o pastor disse que apoiará nomes a cargos eletivos, mas descartou que ele próprio vai concorrer. Não sou candidato a nada, nem a carimbador de condomínio. Tenho uma certa influência no mundo evangélico e da direita, mas não tenho pretensão política, disse o Malafaia. O nome do pastor foi citado na pesquisa estimulada no Instituto Real Time Big Data, com 14% das intenções de voto. No levantamento, ele ficou em segundo lugar, atrás somente do próprio Flávio Bolsonaro, que já ocupa uma vaga no Senado e apareceu com 32% das preferências. E aí, pessoal, você votaria ou não? Eu não gosto do Malafaia muito, mas se fosse o candidato eu votaria. Ele é combativo, ele é aguerrido e outra, se o Malafaia tá com um potencial desse, é interessante, tá? Porque poderiam levar 2 cadeiras para o Senado. É melhor do que arriscar com um nome que não tem força e dar a chance da esquerda eleger um nome. E aí, qual a sua opinião sobre essa situação, hein? Acha que o Malafaia tem força, teria potencial? Né? Eu acho que deveria concorrer sim, tá? Minha opinião sincera, apesar de eu não gostar muito dele, tá? Ana Flor, a tendência é que Bolsonaro cumpra pena em regime fechado e no sistema prisional em Brasília, na Papuda. Querem fazer um Clezão 2.0? Porque todo mundo falou. O Ronaldo Caiado, que é médico, né, de carreira, o Ronaldo Caiado deixou muito claro para o STF que não tem nada de simulação por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro está com problemas de saúde. Tem problemas de saúde. E, para tanto, mandar o Bolsonaro para uma cadeia em regime fechado, na Papuda, é uma sentença de morte. Como que o Brasil vai assistir isso? Como que a população vai reagir a isso? Como que o cenário internacional vai reagir a isso? Imagina mandar o Bolsonaro para a cadeia e o Bolsonaro morre lá na Papuda, né? Como é que vai ficar o cenário? Dá uma olhada no que a jornalista da Globo fala aqui. Eu peguei a temperatura no Supremo sobre o que deve acontecer quando transitar em julgado esse julgamento, né, todo esse processo envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, já teve julgamento, foi condenado e agora está na fase de embargos. Bom, a ideia é que realmente entre novembro e início de dezembro se encerre, e a temperatura hoje é que Bolsonaro iria para um regime fechado, viu? Quem determina isso é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e, claro, submete a própria turma, a primeira turma. Conversando com pessoas ali no Supremo, a tendência é que Bolsonaro cumpra, assim, esse regime fechado e no sistema prisional, quer dizer, em Brasília seria a Papuda, não seria, por exemplo, Polícia Federal ou nem mesmo Exército. Então, esse seria o desenho deste momento. E aí, por exemplo, quem compara com o caso do ex-presidente Fernando Collor, eu fui lembrada que Collor chegou a ficar 8 dias no sistema prisional antes de passar para a prisão domiciliar, porque Bolsonaro tem problemas de saúde, sérios problemas de saúde.
mas a defesa sempre precisa comprovar tudo isso com farta documentação. A defesa, à época de Fernando Collor, chegou a apresentar mais de 300 exames e documentos para comprovar os problemas de saúde e então ele poder passar para o regime, a prisão domiciliar. Então, neste momento, é o desenho que se encaminha. Ele iria para o sistema fechado, para, inclusive, a Papuda, em Brasília, e aí, então, a defesa teria que encaminhar a documentação e comprovar as questões de saúde sérias. A gente sabe, ele foi vítima de uma facada e, desde então, passou por inúmeras cirurgias. Mas, a partir disso, o próprio ministro Alexandre de Moraes e depois a turma iriam avaliar, então, uma prisão domiciliar. Agora, ele teve revogada neste momento, né, o pedido negado o pedido de prisão domiciliar, mas é sobre outro caso, aquele envolvendo Eduardo Bolsonaro. O que a gente está falando aqui é quando transitar em julgado o próprio processo, todo esse julgamento que envolveu a tentativa de golpe de Estado. Bom que você separou as duas coisas. Você falou, Papuda, não existe possibilidade, por exemplo, de ser superintendência da Polícia Federal, ficar numa carceragem, numa sala especial como Lula ficou? Natuz, eu ouvi e fiz exatamente essa pergunta e o que eu ouvi é que Lula não havia transitado em julgado ainda o processo dele naquele momento, por isso ele estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Neste caso de Bolsonaro, já haveria o trânsito em julgado do processo e, portanto, segundo essas pessoas que têm conhecimento profundo dos casos e de como funciona o Supremo Tribunal Federal, não caberia a Polícia Federal, seria mesmo um sistema prisional. Cara, essas meninas devem ganhar dinheiro demais. Elas merecem um salário muito bom. Para cultivar a narrativa dessa forma, tem que ter um salário muito alto, né? Porque vai gostar de criar narrativa. Primeiro, tá? É o seguinte, o Bolsonaro não deveria sequer estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É incompetente. Segundo, né? Não há distinção. Lá, quando existiu o processo do julgamento da segunda instância, da prisão em segunda instância, não havia distinção, não. O Lula deveria ser preso justamente no mesmo lugar que ele cumpriria a pena. Ele iniciaria o cumprimento de pena após o julgamento em segunda instância, o que derrubaram para arrancar o Lula e colocar ele na presidência de novo. Então, não existe esse argumento. Quem falou isso está de sacanagem, né? Olha, é porque ele ainda não tinha sido condenado. Sim, na lei da segunda instância falava que iniciava o cumprimento da pena. Iniciar o cumprimento da pena é onde você vai ser condenado, tá? Então, isso é uma chorumela, tá? Outra questão. Fernando Collor, teve que apresentar mais de 300 documentos. Sério? Tem aí, pesquisa, um vídeo onde o advogado apresentou que o Collor tinha artrite, sinusite, rinite e tudo quanto é tite que ele podia ter. E aí o juiz pergunta pro Collor, você é doente? E ele fala, não, senhor, eu não sou doente não, senhor. Ué, o próprio advogado deve ter olhado para ele falando que vagabundo, né? Ou seja, cara, foi tudo orquestrado. O caso do Collor foi um caso orquestrado, onde eles deram um jeito de condenar o Collor ali, mandou o Collor ficar numa mansão, nem investigar, nem fiscalizado o Collor direito, o Collor pode sair, cara. Né? Uma prisão domiciliar. O Collor mesmo falou, não, faz isso aí que tá bom, tá? Nem questionou. Então, ficou naquela prisão domiciliar, logo é revogada essa situação, já cumpriu a pena, já tá fora. E o Bolsonaro, né? Os caras agora estão inventando tudo quanto é desculpa de que ele vai ter que demonstrar. O caso do Bolsonaro é público e notório. Todo mundo sabe a situação de saúde do Bolsonaro. Para, né, bebê? Não, aí não dá, né? Aí é sacanagem, né? Essa galera militante inventa cada coisa. Vamos falar de economia um pouquinho, né? Olha só. Olha essa publicação. Com falta de caixa, Correio suspende o pagamento de 2,7 bilhões
em obrigações com fornecedores e tributos. O Correio está dando um calote de 2,7 bilhões, segundo a Globe, né? Ou seja, o Brasil vai quebrar, gente. Eu tô avisando para vocês que o Brasil vai chegar num colapso. E aí não adianta tentar sair correndo depois, em crise humanitária, chegar em outro país, porque o negócio é o seguinte, a gente recebe muito bem os venezuelanos, mas a vida do venezuelano, que passa ali por Pacaraima, não é fácil não, meu irmão. De repente chegando caravanas e caravanas de venezuelanos, o brasileiro olha aquilo ali e fala, quem é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? Agora você imagina o contrário. De repente, pum! O Brasil tá explodindo. O real tá valendo nada, né? R$1.000 você compra o quê? Compra um pneu de bicicleta, uma botina furada, tá? E aí você vai para outro país, todo mundo observando, falando, esse cara saiu de lá porque é pobre, porque é quebrado. Enquanto, né, você tem a chance de se organizar em outro país, se adequar em outro país e investir numa moeda que não vai se desvalorizar em tanto, tá? Eu prefiro ter R$1 milhão ou 190 mil dólares, 190 mil dólares, porque o dólar é dólar. O dólar sempre vai ter valor em algum país. Paraguai é em dólar, Uruguai é em dólar, Panamá é em dólar, Estados Unidos é dólar, né? Então você pode ter o dinheiro em dólar, tá? E aí, olha como que vai ficar o Brasil logo logo. Meus amigos, depois do rombo vem o calote. Os Correios anunciaram que vão atrasar 2,75 bilhões de reais em pagamentos. Mas a pergunta que fica é, quem vai ficar no prejuízo? Eu digo para você, aqui a lista do calote. Sabe quem é o maior prejudicado? O próprio governo. Olha o rombo do INSS aumentando aí, 740 milhões que o Correio não vai pagar agora. Remessa conforme, lembra da taxa das blusinhas? Do imposto que você paga quando compra na Shein, no AliExpress. O Correio não vai pagar isso para o governo agora. Vale alimentação dos funcionários, meu amigo, a que ponto chegamos? E para completar, essa conta vai ficar até para o franqueado. O Correio vai adiar o repasse de pagamento para os franqueados. O engraçado é que quando esse tipo de coisa acontece com uma empresa privada, os gestores são chamados de bandido para baixo. Pois é. E aí eu te pergunto, você tem noção, minimamente noção, de como vai ficar, né, o Brasil já nos próximos anos? 2026? Tem muita gente apostando na vitória do Lula. Agora você imagina como que vai ficar o Brasil, né? Ó, esse aqui, para quem não sabe, é o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. O homem é um gênio, né? O Petro demitiu diplomatas na China por sabotagem. É isso aí, meu irmão, sabotagem, né? E afronta os Estados Unidos. O que ele falou? Ele falou que os diplomatas lá na China, lá da Colômbia, eles estão atrapalhando as negociações da Colômbia com a China. E nesse negócio de atrapalhar a Colômbia e negociar com a China, eles estão beneficiando os Estados Unidos. E aí o Petro faz ataques aos Estados Unidos. Gente, é o próximo da fila, né? Depois que o Maduro cair, a gente já sabe quem que é o próximo da fila. Ó, o presidente colombiano ordena a retirada de todo o corpo da embaixada em Pequim. O sindicato reage e o Departamento de Estado americano revoga o visto do Petro, né? Tá revogado já o vistinho do Petro. Gustavo Petro determinou a retirada de todos os diplomatas da Embaixada da Colômbia em Pequim, acusando os servidores de sabotar a aproximação da Colômbia com a China, né? Então, segundo o Gustavo Petro, a Colômbia vem sabotando, né, as relações com Pequim. Vamos lá, pessoal. Vocês viram isso aqui, né? Áudio vaza na Globo e mostra crítica de Mônica Waldvogel a Netanyahu. Escuta. Você é o espírito de Davi, o Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa, eu espero que o diabo tenha... Sabine Tassa. Poxa, por que tiraram o áudio dela? Ela devia ter continuado. Que o diabo fizesse o que aqui? Eu não sei, né?
uma prece para o diabo, né? Mônica Waldvogel chamou Benjamin Netanyahu de diabo e comentário vazou e gerou polêmica. Então, né, foi a Mônica Waldvogel, né, uma jornalista totalmente experiente, né, militante. E aí, né, isso aí causou uma polêmica, causou um desgaste, né, uma verdadeira vergonha, que é a mídia brasileira, tá? Tenho que fazer o meu merchan de final, né? Entre em contato com a Imigra Mais, 16 99321 0648, a melhor empresa de imigração do Brasil. Por que eu recomendo isso, tá? Olha, pessoal, a gente sabe que o aumento tributário tá gigantesco. Eu estava vendo um vídeo, né, de uma empresária venezuelana. Ela gravou um vídeo revoltada, tá? Porque o Maduro incluiu uma taxa agora de 10 euros, nem usa euro lá, de 10 euros por funcionário que ela tem. Agora imagina, tá? Você tá lá com seus funcionários, de repente você acorda no dia, fica a notícia que você tem mais uma taxa para pagar para o funcionário. E é assim que se banca um Estado perdulário, um Estado ladrão. E aí, não é eu que quero bancar isso. Então você precisa entender esse tipo de coisa, tá? Ó, entre em contato com a Imigra Mais, 16 99321 0648. Entre em contato aí, tá? Fale aí com a Imigra Mais, tá, pessoal? Fale com a Imigra Mais aí, que tá aí, pronta, né, para te auxiliar, para você conhecer se o melhor destino para você é o Uruguai, se é o Paraguai, qual é o melhor destino para você. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Lembrando que no Uruguai você pode abrir uma conta bancária em dólar, fazer movimentações. Hoje tem um banco chamado Prex, né? Você pode ter o dinheiro em dólar lá, você pode ter a conta em dólar e fazer pagamentos via Pix no Brasil. Comprar tudo via Pix, tá? Você vai com o aplicativo e compra igualzinho. Já faz o câmbio automático. E detalhe, sem cobrar IOF. É bom, né? Vale a pena conhecer, tá? Abraço, pessoal. Fica com Deus.